A gente prega tanto sobre secreto, sobre vida com Deus diariamente, porque acho que isso foi umas coisas que impactou muito nós dois. Eu creio grandemente pelo Mateus, porque a gente nasceu na igreja, a gente foi apresentado junto, mano, no mesmo culto, no mesmo dia, na mesma hora. Só que eu falo por mim, creio muito pelo Mateus também. A gente ia na igreja, mas não tinha uma vida de secreto, não tinha uma vida por Deus. E acabou, chegou um tempo, a gente desviou. Só que quando a gente voltou, a gente entendeu que o lugar que Deus nos convida não é um templo de igreja, mas sim um lugar de intimidade. Na hora que a gente fala que não há lugar melhor, porque não há lugar melhor, não há lugar melhor que a intimidade com Deus. Longe da intimidade com Deus, onde você não vai aguentar o processo, longe da intimidade com Deus, onde você vai se sentir seco por não receber o são. Então, o lugar com Deus é o mais incrível. A gente pega tanto sobre isso, isso é tão incrível, porque tem muita gente na igreja que já era para ter se desenvolvido no ministério, como diz lá em Hebreus 5:12. Pessoas que já eram para ser adultas, pegar seu próprio fruto e distribuir, são como crianças ainda que precisam ser amamentadas. E eu estava lendo Mateus, lá 13, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre as sementes que elas são plantadas. E me levou lá em 1 Coríntios 3:6, que vai falar que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus me deu o entendimento que muitas pessoas estão na igreja, já teve um Paulo para plantar, já teve um Apolo para regar, mas não vai para o secreto para deixar Deus para crescer. Infelizmente, essas pessoas podem até pregar, podem até louvar, mas nada vai acontecer, porque diferente do fruto, semente não mata a fome de ninguém. Então, é um bagulho muito louco e Deus tem ministrado tanto isso no meu coração, processo, secreto. E também, quanto Deus cresce também, eu já ouvi isso em outras ministrações várias vezes, mas uma árvore tem que ser podada para crescer os frutos. E machuca ser podado. E o que eu fui aprendendo com isso dia após dia é que quando você para nascer um fruto, ela tem que ser podada. Mas muitas pessoas elas pegam o processo e deixam de viver o processo para continuar com os galhos, para não deixar Deus tratar com elas. E o que acontece é que essa pessoa só produz folhas. E como também a semente, diferente do fruto, folhas não matam a fome de ninguém, uma folha não produzida. Então a gente tem que deixar ser cortado, deixar passar pelo processo, entender várias coisas. Eu falei na live de segunda, onde lá em Salmo 23:1, no original, vai falar assim: eu me apartei de nada e me sentirei falta. Um dos grandes processos que eu passei, que creio que todo mundo tem que passar, é que para entender que apesar da situação ruim, apesar do processo, você ainda tem Deus e Ele ainda é tudo na sua vida, você não precisa de mais nada. Lá em Filipenses 4, quando Paulo fala, já passei fome, já tive abundância, já passei situações ruins, já passei as boas, mas tudo posso naquele que me fortalece. Deus está estabelecendo que na sua situação ruim, na sua depressão, não foi um colega que te salvou, foi Deus. Deus foi tudo que você pôde para passar pelaquela situação. Quando você passou fome, não foi seus amigos que foram lá e deu uma comida, foi Deus que te sustentou. E esse é o processo, a gente entender que a gente tem que estar sempre com Deus. Eu falei na live que lá em Jeremias 18, se eu não me engano, na hora que vai falar do vaso, Deus coloca a mão do vaso, Ele destrói, mas Deus pega e vai mudando de novo, apertando. Esse processo dói, mas o interessante é que o olheiro nunca tira a mão do vaso, o olheiro sempre está ali. Então a gente tem que ficar muito atento, porque Deus está sempre cuidando de nós, Deus sempre está conosco. E vamos lá em... Esse tá mais bonito, que é mais bonitinho. Salmo 46, versículo 1. Vai falar assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu lembro que nem estava lendo, eu só lembrei desse versículo, eu estava orando. E Deus ministrou muito que é assim que acontece o processo. Primeiro vem o refúgio, e durante esse refúgio, as tribulações, Ele vai te fortalecendo, e depois você acaba, você sai, você já passa pelo processo, você é o socorro, mas o socorro não serve só para você, serve para as outras pessoas. Vamos lembrar da história de José. José é preso, o que acontece? Ele vai para a casa de Potifar, ele encontra refúgio na casa de Potifar, e na casa de Potifar, ele começa a fazer as contas da casa, ele começa a cuidar todo do gerenciamento da casa. Só que José ainda não estava para viver o socorro. Ele vai,
Ele vai jogado para a prisão, e na prisão o carcereiro vê Deus nele e fala, não, pode condenar. A cela dele ficava aberta, ele ajudava o carcereiro a monitorar. Então ali ele já aprendeu a monitorar pessoas, ele estava aprendendo. Então ali era o refúgio dele, mas estava fortalecendo ele para o propósito dele. Qual que era o propósito dele? Ser governador. Então todas as nossas lutas, tribulações têm um propósito. Os processos é para você viver o propósito. E José não negou hora nenhuma. Parece na Bíblia falando, Deus, por que você me colocou aqui? Por que não? Ele aceitou o processo calado. Quem aceita o processo calado vive um propósito glorioso. E a gente tem que ter total consciência que Deus não vai colocar uma situação que a gente não possa suportar, não vai dar uma cruz maior que a gente possa suportar. Davi primeiro enfrentou o leão, depois o urso, depois o Golias. É um processo. E nada sai debaixo da... Parece as coisas meio loucas do mundo. Não é Deus que faz, como eu já falei. Um cálice só transborda que ele é cheio. Deus é só cheio de bondade. O desejo para Deus na humanidade é o que ele fez no Éden. Deixar todo mundo na vida boa, só monitorando ali os animais, tudo de boa. Só que o humano peca, então o pecado vem e planta. Então tem que ser colhido. Às vezes nem é você que planta, às vezes uma pessoa vai lá e planta um joio na sua plantação de trigo. Mas nada acontece fora da permissão de Deus. A história de Jó nos ensina muito. Antes do inimigo fazer qualquer coisa contra Jó, ele vai perguntar para Deus, Deus, e se eu tirar isso aqui? Aí Deus vai falar, você pode ir. Então, nada sai da permissão de Deus. E todos os processos servem para um propósito. Nenhuma angústia sua é à toa, nenhuma angústia sua essa angústia sua vai ser cura para alguém no dia. Quando você passar pelo vale, para de ficar parado, ficar se escondendo, se acolhendo, querendo buscar conforto no próprio vale. Confia no Deus que te chamou, e no vale você vai construindo um caminho para mostrar o mapa para outra pessoa que vai passar pelo mesmo vale que você. O que eu falei na live de segunda-feira, na sua rachadura do seu vaso, onde Deus vai construir o detalhe mais bonito, porque Isaías vai falar com Deus, eu sou homem de lábios impuros, e Deus vem e purifica o lábio dele e ele se torna profeta. Jonas não queria pregar e vai lá, Jonas encontra refúgio na baleia. Onde já se viu alguém ser comido e não morrer? Onde já se viu isso? Na barriga da baleia é ácida como a nossa, de todo mundo. Jonas devia ter morrido, mas só que Deus deu refúgio para ele dentro da barriga da baleia. E depois ele foi orando, ele foi vendo que Deus era cuidadoso, que Deus ainda cuidava dele, que não independente do lugar que ele fosse, Deus ainda estaria lá. Porque ele tenta fugir pensando que ia fugir de Deus, mas Deus mostra que ele está em todo lugar, então ele há um fortalecimento ali. E ele vai, e ele sai da baleia, encontra o seu socorro, mas o seu socorro também serviu para as pessoas de Nínive. Eu esqueci o nome da cidade, mas a cidade lá, parece o nome da Nínive. Ele vai lá, a cidade toda se arrepende. O cara que não queria pregar para ninguém é um pregador que prega e a cidade toda se arrepende. Então entende, não, onde que tem sua rachadura, Deus vai fazer o detalhe mais bonito. E a gente tem que viver o processo para viver o propósito, porque naquela passagem da Bíblia, Deus chama todos, mas poucos são escolhidos. Eu falei na live de segunda-feira que Deus vai só escolher para viver o propósito quem aceitou o processo. Então, a gente tem que viver o processo entendendo que Deus é Deus, apesar de passar pelo vale, Ele ainda é Deus. O vale nos ensina muita coisa. O vale nos ensina mais que os verdes passos, então dá mais valor pelo seu vale. Porque lá no Salmo 23 vai falar, o Deus que me faz deitar em verdes passos, mas logo em seguida ele fala, o que faz me passar pelo vale, mas me guia. Lá no tempo de Davi, os verdes passos ficavam no alto da montanha e o vale ficava embaixo. Mas o mesmo Deus que fazia Davi chegar no verdes passos é o mesmo que passava com ele pelo vale. E Davi tinha consciência que ele só podia chegar nos verdes passos se ele confiasse em Deus no vale. Então a gente tem que ter a total certeza que no vale Deus é conosco. Ele tem que ser o nosso tudo. Lázaro, rico, deu total confiança para os verdes passos. Ele esqueceu totalmente quem era Deus, mas Lázaro, que estava no vale, continuou confiando em Deus e foi morar no céu. E é o louco, o vale nos ensina muito mais que o verdes passos, porque o vale nos mostra a dependência que nós temos de Deus. E os verdes passos só nos mostram o conforto, que queremos menos conforto e mais dependência, entendendo que a gente só precisa de Deus. Esses dias eu estava orando, foi poucos dias atrás, eu fui mexer atrás da minha orelha e tinha um machucado na minha orelha. Eu nem vi que eu machuquei, saiu umas casquinhas, eu tirei, depois nem ficou tanto ferida assim. E
Deus me deu entendimento que pessoas, quando Ele quer mostrar o processo, quer que entra dentro dos ouvidos dela para elas aprender, de vez ela deixar entrar, fortificar, entrar com vinho novo dentro do odre dela, ela tá deixando machucar seus ouvidos. O processo que era para fortificar, você está trazendo para te machucar. O processo nunca é para te machucar, é para te ensinar. Vai doer? Vai, porque vai mexer com a nossa carne, mas é para nos ensinar. Todo o processo é para nos ensinar. Às vezes você vê um irmão ali, que cara chato e tal, mas você tem que entender, aí Deus vai te fazer passar por um processo para você entender que você tem que amar Ele. Teve uma situação comigo onde uma pessoa que me feriu, eu pedi perdão para ela, já estava de boa, só que passa um tempo e Deus me incomodou de dar um abraço nela, mostrar atitude, mostrar amor. E só que eu não consegui porque eu não vi essa pessoa ainda, mas Deus me incomodou e assim que eu ver ela, eu tenho que cumprir a voz de Deus. Mas os processos, vai doer. É fácil dar um abraço a uma pessoa que te machucou, mesmo ela não te falando nada com você, talvez ela desviando o olhar. É fácil, não é fácil, mas é o processo pra gente viver uma vida a mais com Deus. Um pecadinho não pode atrapalhar essa intimidade, um ódiozinho não pode atrapalhar essa intimidade com Deus. Deixa esse fruto crescer, deixa Deus podar a sua árvore para crescer o fruto. Deus não poda a árvore por maldade, mas é porque se ela não for podada, ela não cresce o fruto. A gente tem que ter essa convicção. E é isso. E isso que eu falei de Deus mostrar a sua dependência, esse vale que é para mostrar essa independência, é porque muitas vezes a gente está suavão e acha que é uma pessoa que vai nos completar, né? Deus, a gente fala, nossa, se eu namorar com aquela menina, ela vai me completar, mano. Se eu fazer amizade com esse cara aqui, ele que vai me completar. Mas vaso não enche vaso. Você já colocou uma jarra dentro de uma jarra, uma fica com um buraco, então você só está substituindo um buraco pelo outro. Mas agora o que tampa é unção. O sentido de andar em união é que quando eu rachar, eu tiver saindo água do meu vaso, ele vem e mostra, ele vem aqui, ó, derrama em mim, ó, ainda tem óleo, se conserta. Ele vai mostrando e através dele a mão do oleiro vai vir sobre mim, ele vai me consertar de novo. Isso encaixa para casamento, mas encaixa também para amizade. Vai falar que é uma só carne no casamento, mas também na amizade. Na amizade ele é amigo que tá para ajudar. E então um altar de cinza e um altar pegando fogo. O altar não vai ser colocado em cima do outro para um completar o outro, não. Ele vai redar um pouquinho da lenha para te mostrar que ainda tem fogo, que Deus ainda existe, para acabar com essa incredulidade. Então a gente tem que ter essa noção que nossos processos são feitos para nos fortificar. Cinzas vão ser criadas, mas a gente vai trocar, vai colocar lenha nova e vai continuar queimando por Jesus. E é isso. Essa questão de processos, tanto que, cara, pode ser... Compartilha aí, gente. Compartilha a gente aí no Instagram, no Facebook também, quem estiver assistindo no YouTube. Compartilha, só compartilhar, gente, por favor. Eu pedi aqui. Mas essa questão sobre o processo é que, cara, o processo é algo tão necessário porque o Espírito Santo permite os processos. Eu tava lendo hoje, indo pro serviço, tava no ônibus. E eu gosto de ler no ônibus e eu fui ler um devocional meu sobre lá em Mateus 4:1, que fala quando Jesus é tentado pelo diabo. E, cara, no início já fala, Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo foi para o deserto. Então ele estava 40 dias, 40 noites sem comer, estava em jejum. E o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado, permitiu Jesus ser tentado. E, cara, Jesus foi tentado. Por que a gente reclama tanto por tentação? Por que a gente reclama tanto por causa dos processos? O Espírito Santo que há em mim e há no Felipe permite você passar por certas coisas. Ele apenas, muitas vezes ele quer testificar a sua fé, ele quer ver se você está sendo um filho fiel mesmo ou se você está sendo um filho superficial. Fraga, a questão quando o Felipe falou sobre a orelha dele, eu consegui um entendimento meio diferente, que são feridas que às vezes você nem sabe que tem feridas ali. Você falou mais ou menos isso? Foi diferente? O processo é mais ou menos o mesmo. Meio que são feridas que estão em vocês que você nem sabe que estão. Então talvez são processos que vocês já passaram, que vocês não quis aceitar sobre esse processo, e você ignorou esse processo e foi embora. Então são processos que vão gerar feridas por causa que você não quis ver esse processo. Entende? Então são feridas que vão estar ali talvez no seu ouvido e você nem está vendo, você nem está sentindo, quando você vai lá e toca você sente.
Então entende uma coisa, o processo que você está vivendo não é nada do inimigo, cara. Jesus permite você, o Espírito Santo permite você lidar com o processo, passar por processo, por tentações. Talvez o seu processo seja tentação. O inimigo ali vem mostrar para Jesus, e se você é Jesus mesmo, me adore aqui que eu vou te dar esse reino todo. Se não me engano era Jerusalém, ele subiu lá até o topo e falou assim, eu vou te dar isso aqui tudo. Então talvez nem seja um reino, talvez você está adorando uma pessoa. Fraga, talvez você está pegando uma pessoa, sei lá, um amigo, uma namorada, um namorado, sei lá, um parente, você está exaltando essa pessoa, talvez é uma série, um filme, uma rede social que você exalta, que o inimigo oferece para você esse reino e você quer esse reino. Então esse reino toma lugar de trono de Jesus no seu coração, entende? Toma lugar de Deus no seu coração e esse começa a virar o seu reino, começa a virar uma coisa que você exalta. Eu esqueci o nome da palavra, que é idolatria. Começa a tomar o lugar do seu coração e vira uma idolatria. Então abre o olho para isso. O inimigo talvez está ali te oferecendo outras coisas no seu processo e você está deixando ser guiado por isso. Entende? Então abre os olhos para o seu processo. Você quer falar alguma coisa? Você estava quase falando aí. É porque eu falei assim, não, Deus, você tem mais alguma coisa para entregar? Eu abri lá em 2 Coríntios 4. Pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com audácia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que perdem o que está encoberto, nos quais o Deus, com o D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho com a glória de Cristo, no qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos nós mesmos, mas Cristo como Senhor, e a nós como vosso servo por amor a Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do nosso conhecimento da glória na face do Senhor. Paulo vai falar de um evangelho que está encoberto ainda, que o Deus do século, o inimigo, as pessoas começam a encobrir. É aquele pecadinho que você não dá muita importância, aquele pecadinho aquela mentirinha que você conta e você não percebe, aquela olhadinha ali no Instagram para uma olhadinha diferente, vocês sabem que vocês não percebem, aquele chamativo diferente que vocês não percebem. É umas pequenas achaduras no seu vaso que você não dá tanta atenção. Mas nas pequenas achaduras é aquele ditado, água bate tanto, como que é? Pedra dura, água bate tanto até que fura. Né? Que essas achaduras, a água vai batendo e uma hora você vai esvaziar de unção, porque você não consertou essas pequenas achaduras. Eu abri esse texto e falei, Deus, Jesus, e Jesus quer dar luz para essas achaduras, deixa Jesus curar. E cara, muitas das vezes essa brecha que você dá, essa rachadura que você permite, muitas vezes é você mesmo que permite, a unção vai sendo jogada fora. Fraga, então o seu vaso pode estar ali cheio, pode estar num lugar mais bonito, em que Jesus queria que eu estivesse, cheio de unção. Que ao passar nas brechas que eu vou estar dando, essa unção vai indo embora. Vai se saindo do vaso, vai se esgotando do vaso, vai dando rachadura e a unção vai indo embora. Você nem vai percebendo, você perdendo a presença, você fala, Deus, por que eu não estou sentindo tanta presença agora? É porque esse pecadinho, mano, que Deus queria curar, você não deixou Ele trazer para a luz. Ele só quer curar esse pecado. Ele quer resplandecer a luz, né, nessa escuridão. Ele enxerga luz em você independente de tudo. Lá no Salmo 39 vai falar que Ele enxerga luz até na escuridão. Mas você tem que deixar Ele tocar. Isaías, ele passa a brasa na boca dele porque ele reconhece. Você tem que reconhecer essa pequena rachadura. Começa a se, como Paulo fala, examine a si mesmo. Começa a se examinar, ver essa pequena rachadura, deixa Deus curar. Você não pode perder a presença de Deus por causa de uma mentirinha. Pode continuar que agora eu acabei. E o tema que eu queria soltar hoje, Deus tocou pra falar, era sobre unção. A unção que capacita. Que a unção realmente capacita, velho. E cara, você é vaso, ele falou de processo e tem muito a ver com unção, por causa que processos podem gerar mais unção do alto para você. Porque às vezes você está passando por um processo que no futuro vai gerar algo muito bom, em que Jesus vai ter muito prazer em ver você naquilo ali e vai derramar a unção dele sobre você. Fraga, então apenas passe pelo processo que no final vai ter algo bom. Eu imagino, tenho certeza que Jesus olha para o Filipim e consegue ver ele lá na frente, pregando lá na Oni Movement. Fraga,
Olha pra você ver, imagina. E tipo, Jesus consegue ver esse plano todo e esse plano já está concretizado. Mas quem faz ele conseguir seguir esse plano o mais rápido possível é ele mesmo. Então Jesus consegue te ver você lá no, sei lá, cara, lá no T-Stand. Imagina você lá pregando no T-Stand, no Grande Avivalista, pá, imagina, Jesus consegue te ver lá. Só que o processo disso, a rapidez disso é você que decide. Cara, a unção, mano, a unção... Eu tava num curso esses dias, tava falando sobre unção também, e lá eu consegui pegar muitas chaves para mim mesmo, queria compartilhar com vocês, que unção gera sonhos. Como assim unção gera sonhos? Unção te mostra um futuro presente, talvez. Cara, eu fui perceber isso, que eu contei Filipinho pro João também, que tem umas semanas aí passadas eu comecei a ter uns sonhos diferentes, uns sonhos muito nada a ver, e esses sonhos estavam me alertando algo, que isso poderia acontecer se eu não vigiasse. E foi sonhos seguidos, eu não estava entendendo, não estava conectado com esses sonhos na vida real, na vida sem ser dormindo. E eu não estava entendendo porque Deus estava me permitindo isso. E chegou semana passada, semana que vem desse sonho, na outra semana desse sonho, eu comecei a trabalhar e me deparei exatamente com o que eu estava sonhando. Não estava vivendo aquilo ali, mas me deparei com exatamente o que eu estava sonhando. E quando eu entendi sobre o sonho, eu não me surpreendi. Eu falei, cara, Deus quis me avisar. Deus me avisou. E me avisou e eu fiquei ciente e vigiei. Então, cara, se você recebe a unção de cima, você não vai ser surpreendido por nada, cara. Eu tenho certeza disso, você vai estar ciente de tudo. A gente estava numa reunião ontem, a Elisete estava falando, em que ela estava ali no altar, estava pregando, e ela conseguiu ver uma irmã conversando com outra, e Deus tocou ela, falando que aquela irmã estava falando mal da Elisete, dela mesma. Então, tipo, Jesus, a unção que Deus derramou sobre Elisete, deu esse discernimento para ela tão rápido, a conexão, intimidade com ela, fraga. Então você não vai ser surpreendido por nada, você vai ver alguém fofocando sobre você? Não é isso. Não pega no pé da letra. Entende? Então fique tranquilo, cara. Se você buscar unção, você buscar mais de cima, você não vai ser surpreendido. E eu também peguei, cara, que você pode ser o cara mais inteligente. Eu uso o meu exemplo. Muita gente fala que eu canto bem, amém. Glória a Deus pela voz que Deus me deu, amém. E cara, eu posso ser o mais cantor, o mais Alessandro, o mais, sei lá, o mais Tom Molinari, o mais cabuloso cantando. Se eu não tiver unção, vou ser só mais um. Praga. Então, sei lá, o Felipe tem um dom da palavra, ele pode ser o cara mais, tá ligado, mais Bíblia de todos, se ele não tiver unção vai ser só mais um Bíblia, entende? Então, cara, começa a pensar isso em você, qual que é o dom, qual que é o hobby talvez, qual que é o mais chamativo em você? Será que você é muito solto, você tem facilidade em falar de Jesus, você tem facilidade de evangelizar? Começa a pensar isso, eu estou tendo unção? Ou só estou ali falando por falar? Só estou falando ali porque o povo fala que eu falo bem e eu vou continuar falando. Começa a pensar isso, começa a imaginar isso e refletir nisso. Sem unção você só vai ser mais um, cara. Então começa a buscar mais de Jesus. É bom buscar sabedoria, a gente vê ali Salomão mesmo buscou sabedoria e recebeu sabedoria. Cara, que doido! Ele orou e recebeu. Mas você está orando só por sabedoria? Ou você está buscando só por sabedoria? Começa a buscar por unção, cara. Cara, lá na Bíblia vem falar que em 2 Coríntios, vou abrir com você, 2 Coríntios 1:22, que vem falar sobre o Espírito Santo, que, se eu não me engano, esperar abrir aqui, que era sobre dele selar em nós, o selo do Espírito Santo que tem em nós, que vem falar 1:22, é esse mesmo? É 2 Coríntios 1:22, isso mesmo. Espírito Santo? Não seria esse não, acho que seria outro. Que vem falar assim que como dono ele pôs a sua marca, antes vem falar, pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Então, cara, você entende uma coisa? Você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem uma pessoa dentro de você, você tem algo bom em você. A gente falou na última live, segunda-feira, que a gente só conhece Jesus. A gente é muito tolo, a gente é muito errado, a gente só tem Jesus no coração. Você vê aquele estuprador ali na frente e fala, mano, ele só não conhece Jesus. Entende? Muitas vezes, se a gente não conhecesse Jesus, a gente poderia fazer coisas piores do que o estuprador faz.
A gente só conhece Jesus. Então entende uma coisa, você tem o Espírito Santo em você. Você tem a capacidade de conseguir mais unção de cima. A capacidade de conversar, chegar no secreto e orar: Jesus, eu quero unção, Pai. Eu estou tão guiado contigo, eu quero unção. Então entenda uma coisa, você não vai receber uma unção irresponsável. Deus vai olhar para você e vai te perguntar: você está sendo responsável? Aquela música que fala: nos tornamos responsáveis, o fogo não pode acabar, não pode apagar. Deus vai olhar para você e vai perguntar para você mesmo: você está sendo responsável? Se eu entregasse essa unção para você, você usaria para o seu próprio prazer ou usaria para a edificação de toda a igreja? Entende? Então começa a pensar isso. Talvez você está no mais secreto de tudo. Você está o mais conectado com Deus, você está orando, jejuando e no secreto, e está ali guiado, forte, mas você está vendo que não está nada acontecendo. Talvez tenha alguma coisa de errado. João fala uma coisa que a gente ora até acontecer algo, é exatamente isso. Se você está orando, jejuando e não está acontecendo nada, tem alguma coisa de errado. E se você está orando, jejuando e Deus não está entregando a unção dele sobre você só fala e nada acontece, nada muda, talvez seja algo diferente. Talvez tenha uma coisa errada, um desejo errado em você. Ontem a gente estava na reunião, a Elisete foi falar sobre a Torre de Babel. Ou pode ser algum desejo equivocado que ela pode estar tendo e o coração dela não está voltado totalmente para glorificar o nome de Deus, ou Deus apenas está provando ela processo. Em alguma coisa. Exatamente. Então pode ser duas coisas, Fraga. Pode ser Deus testificando se você vai continuar ali mesmo, buscando Ele, ou vai estar só por interesse, ou talvez alguma coisa errada no seu coração. Fraga, às vezes a gente reclama tanto: é porque Deus me responde. A não resposta dele é uma resposta já. Fraga, você só está ali por estar com Deus, Ele vai te entregar algo, ou você está ali porque você ama estar com Ele? Fraga, lá não sei nada sobre isso, eu só escutei ontem, estou reproduzindo com vocês, lá da Torre de Babel, que eles estavam construindo uma torre para chegar mais próximo de Deus, e tinha alguma coisa errada ali no pensamento deles. Então Deus não confundiu eles. Então talvez você está criando uma torre, querendo se aproximar de Jesus, querendo unção, Espírito Santo, mas talvez tenha algum desejo mal no seu coração. Talvez tenha uma intenção mal no seu coração. Imagina você, cara, você está lá: ai, Deus, me dá o dom de profecia, eu quero profetizar, eu quero ser guiado por você. Aí Deus vai olhar para você e vai perguntar: você vai usar isso para te glorificar ou vai ser para mim? Entende? Imagina você chegando, sei lá, no seu pastor, Deus manda você te falar algo para ele, e você fala, Deus, sendo guiado por Jesus, pelo Espírito Santo, e o pastor fala: cara, bateu tudo. Que isso? Meu Deus, fica ali assustado. Será que você se vangloriaria por causa disso? Ou você entregaria a glória para Jesus? Começa a pensar isso. Quer falar uma coisa? É só questão de se gloriar. Eu lembro que isso aqui, eu lembrei na hora, a gente abriu na primeira vez que a gente foi nos montes. Eu lembro que eu abri esse versículo ali com nós, lá na primeira vez que a gente foi nos montes, e fala assim, ó, lá em Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas se glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço a misericórdia, juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. Então, a gente só é apenas um vaso que carrega a unção, a gente nunca pode confundir. Deus a gente não é ninguém sem Ele, Fraga. O vaso que a gente é Ele que criou. Fraga, a terra que a gente é, antes de ser criado o vaso, foi Ele que pegou ele e moldou certinho. E depois disso, a unção que Ele libera sobre esse vaso é dele também. Então é tudo para Ele, a glória é toda dele. Fraga. E, cara, também quero falar sobre o significado de unção. Eu fui procurar, não pesquisei tudo certinho, bem profundo. Mas a primeira coisa que eu vim falar é que unção vem de untar também. Sem ser fora na Bíblia, vem de untar, de, sei lá, sabe quando você faz aquele pão de queijo, você unta a assadeira? Então, vem sobre isso. E o que Deus me deu discernimento sobre isso? A unção que Ele quer dar para você, Ele quer te untar. Ele quer te encher de unção dele, deixar você untado, todo escorrendo, igual um sabonete, para te botar no fogo dele, e você vai ficar o quê? Douradinho. Entende? Douradinho é o quê? É mais amarelo, então você vai ser mais luz, você vai ser mais dourado, mais chamativo. Sabe aquele pão de queijo que você vai assar que fica douradinho, untadinho, bonitinho, brilhante? Ele quer fazer isso de você, Ele quer te jogar naquele fogo dele, todo untado com a unção dele, você vai brilhar, você vai ser luz. Eu falei na última live sobre aquela glória que foi no rosto de Moisés, depois que estava descendo naquele monte,
E cara, Jesus quer, é isso de você. Ele vem falar na Bíblia que o Espírito Santo que há em nós é capaz de transparecer uma glória muito maior do que foi em Moisés. Pode ser uma glória permanente, depende de você. Então entende uma coisa, cara, se Deus te untar, te jogar no fogo dele, cara, e você está responsável com isso, você está indo de verdade mesmo, responsável, você vai brilhar, cara. Talvez vai ser uma glória maior do que de Moisés, não que você vai ser melhor que ele, mas você vai ser luz e realmente luz, vai brilhar no seu rosto, entende? E cara, eu entendo uma coisa, que a unção vem mais fácil por causa do Espírito Santo que há em nós. Fraga, o Espírito Santo dele é santo. E o Espírito Santo que está em nós nos dá a capacidade de ir até ele sem nenhum rompimento. Então dá uma capacidade mais fácil de receber uma unção de cima. E cara, até Jesus foi ungido, lá em Mateus 3,16, depois que ele batizou ali, cara, que veio a pomba, pousou nele assim, que era como se fosse o Espírito Santo. E Jesus vem falar, esse é meu filho, a qual eu sinto prazer. Entende? Isso é até Jesus, mano. Até Jesus, cara. Até Jesus, o que a gente aqui, fraga, se até Jesus passou por processo, a pomba do Espírito Santo pousou nele, ali ele estava sendo ungido, até Jesus, por que você não quer ser, fraga? Por que você não quer passar por processo? Por que você não quer ser responsável e receber a unção de cima? Tipo, se examine isso. Felipe falou de auto se examinar, Paulo fala, então se examine hoje. Se Deus derramaria essa unção dele sobre você, esse exato momento, você usaria para você? Você seria o confiável totalmente, responsável totalmente para receber a unção dele sobre a sua vida? Talvez você está reclamando, não, por que aquele irmão da igreja canta, ele canta até, sei lá, tem coisa que a gente percebe quando alguém canta mal, quando alguém canta bem. E você acha que ele canta muito pior que você, e fala, não, por que aquele irmão está ali em cima, está cantando, e o povo está ficando feliz, está recebendo o Espírito Santo, está falando em línguas, tá uma coisa louca, e você fala, não, mano, eu canto bem, toco bem, porque eu não estou lá, e quando eu vou não consigo acontecer nada. Falta unção, falta depositar mais em Deus, falta responsabilidade. Cara, eu falei sobre responsabilidade esses dias para trás, e está batendo aqui novamente. Fraga, então seja responsável para que Deus possa derramar a unção dele sobre você. Eu também quero ler com vocês em 1 João 2:20, Atos 8:18, que vem falar sobre o ato de impor as mãos. Deixa eu abrir certinho com vocês. Atos. Estava até falando com o João porque eu não achava o versículo de jeito nenhum, não conseguia achar. Não foi com o Google. Ai, mentira. Atos 18, são minhas. Tô falando igual no calcinho. Atos 8:18. Vem falar o seguinte: Simão viu que quando os apóstolos punham a mão sobre as pessoas, ele usava a elas o Espírito Santo. Pois isso ofereceu, aí vem outra coisa, por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João. Mas essa questão de Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas e Deus dava a elas o Espírito Santo, cara. Quando você impõe a mão sobre uma pessoa e vinha até ela o Espírito Santo, isso é a unção, cara. A unção que Deus derramava sobre os apóstolos. Então talvez você está tão cheio de unção, talvez você está sendo um vaso tão bom e cheio de unção, mas você está tendo uma timidez de impor a mão. Você está tendo a timidez de fazer algo. Fraga, talvez Deus está te achando um ponto certo, você está douradinho, você está untadinho, douradinho, mas talvez falta uma atitude sua. Uma atitude sua. Essa é para aquelas pessoas que estão no secreto, vivendo algo, acham que não tem nada, tem certeza que não tem nada de maligno no seu coração, nada de desejo errado, nada de caminho mal no seu coração, e reclamam porque não está sendo usado. Talvez falta atitude da sua parte. Eu tenho uma mania, eu falo sempre com o Felipe, estou terminando aqui já, eu gosto de testificar muito o que vem em mim. Eu gosto de perguntar a Jesus, é isso mesmo, Jesus? Então me prove. E isso é errado da minha parte. Tipo, não é que é errado, mas eu tenho que ter mais confiança no Espírito Santo que há em mim, no que Deus está enviando para mim. Felipe uma vez era muito tímido, já está tratando, já está tratando, que ele está no processo. Confiar, exatamente. Eu lembro que eu só pedi, Matheus, não sei se é isso, e do nada chegou e... Foi exatamente, eu tava com o Felipe intercedendo lá atrás, na medida BTA, e ele tava, não, mano, não sei se eu tenho que falar isso, e nossa, não sei, eu tô sentindo que é de Deus, mas, não sei. Na mesma hora veio uma pessoa e abraçou essa pessoa que o Felipe tava falando, aí eu falei, não, ela vai entregar por mim. No mesmo momento a mulher saiu, aí ele falou, não, é ele mesmo. No final o Felipe foi lá e entregou. Então, Fraga, às vezes precisa de uma atitude certa em você.
começa, não vou pregar uma coisa errada aqui, mas faça isso, velho, testifica, pede a Jesus, me mostra isso mesmo, não é uma coisa errada, né, João? Seria uma coisa muito errada? Falar, Jesus, se é isso mesmo da tua vontade, me prove alguma coisa, mostra aquela pessoa, sei lá, vira ela. Você faz uma prova com Deus em referência a alguma situação, né? Isso. Aí você vai fazer uma prova com Deus. Aí como seria muito errado? É igual o Gideão fez. Senhor, isso, Gideão. Se o algodão estiver molhado e a terra seca, é da tua vontade. Aí ele inverteu. Senhor, se a terra estiver molhada e o algodão seco, aí ele fez prova com Deus. Entendi. Igual o Gideão também, que foi quando o anjo foi visitar ele lá, foi entregar uma coisa pra ele, ele falou, ai, me prove isso, pai. O Gideão foi lá e pegou uma comida para aquele anjo. Aí me prova, aí o anjo foi lá e fez aquela comida virar, foi queimar em cima da rocha, entrega assim. Não lembro direito, só sei que a comida estava em cima da rocha, o anjo fez aquela comida, sei lá, pegar fogo e o anjo desapareceu. Praga, isso é a Bíblia, que isso mostra o quão pouca e quão pequena é a fé de muitos. Mas eu faço isso, eu estou errado, me perdoa, Jesus, mas faça isso também, cara. Se você não está tendo certeza do que Deus está falando de você, do que você tem que entregar para certa pessoa, do que você tem que fazer, do que você tem que tomar uma atitude, peça isso. Porque acontece comigo, Deus me responde, eu acho que não está sendo tão errado. Então, começa a pedir isso, fala, Jesus. De discernimento. Igual esse dia eu estava no mesmo dia do Filipinho, eu falei, Jesus, se for da tua vontade, que essa pessoa ele vire um pouco para o lado lá para mim, ela estava na minha frente. Na mesma hora o Filipinho chegou e a pessoa olhou goelando pro Filipinho, ela estava lá na frente, eu falei, é essa mesmo. Nem te falei, velho. E tipo, Deus me testificou no mesmo momento. Eu falei, Jesus, ela vai virar, se for da tua vontade, ela virou. Então, começa a pedir isso. Processo, passa pelos processos, tranquilo, sem pular eles, são necessários eles. Praga, são necessários eles. No final, cara, começa a pedir unção, você passa pelo processo, começa a se entregar mais no secreto, que Deus vai te entregar mais também. E que essa entrega que Deus vai te dar, vai ser unção, a unção vai estar nela, eu tenho certeza. E você vai, como o apóstolo fazia lá, vai estender a mão, as pessoas vão receber o Espírito Santo. No caso aqui, sei lá, a pessoa vai ser curada. A pessoa, sei lá, vai começar a falar em línguas, ela nunca falou em línguas, você vai estender a mão para a pessoa, você vai orar para que a pessoa vai falar em línguas, entende? Então Deus quer te usar esse ponto. Cara, o mesmo Deus lá da Bíblia que curava, que fazia tudo, e é o mesmo Deus de hoje. Ele veio falar que a gente pode fazer muito mais, muito além do que Ele fez, no nome dEle. Então, vamos ativar essa unção que está em você, vamos ativar essa entrega que tem em você, essa responsabilidade, que Deus vai derramar unção sobre você, eu tenho certeza. Fala aí, está ansioso para falar. Eu estava procurando aqui na Bíblia, eu não achei, João, você sabe? Eu sei que está em Pedro, na primeira ou na segunda, que fala que quando o ouro passa pelo fogo, ele refina o ouro. O que sobrar isso terá valor. Eu não vou saber não, mas tá. Mas ela lá na carta de Pedro, é bom que você pega pra ler tudo que você achar. Isso será provado no fogo, e o que sobrar isso terá valor. É esse texto? Acho que mas é que o ouro passa pelo fogo, mas o fogo não é para destruir, é para refinar o ouro. E o quê? Para deixar o ouro puro. Deixar líquido ou não? Não, deixar puro. Puro. Isso. Entendi. Então, talvez você já foi até estar na igreja, já é até uma barra de ouro, um filho de Deus, só que você não passou pelo fogo ainda para se tornar refino, atraente para as pessoas irem até você. Você não passou pelo processo para receber a unção de ser atraído. E o mais louco é que quando o ouro é colocado no fogo maior, ele se torna líquido, e um fogo mais tenso, ele se torna líquido, um ouro. Para bandejar o microfone para bandejar, que você vê ele, como fala, banhar no ouro as coisas, e quando o ouro passa pelo fogo tenso, ele se torna líquido. E o incrível é que quando a gente passa pelo fogo, a gente pode até ser uma barra de ouro, mas uma barra de ouro não tem como banhar ninguém. Mas agora você passou pelo alto fogo, pelas provações, pelo processo, você se tornou um ouro líquido, onde você vai poder banhar nas pessoas, a sua unção. Então, deixa passar pelo processo, que o processo traz unção. E é isso. Tem mais alguma parada? Muitas vezes também, imagina, eu tava conversando com o Bauer vai aparecer na live qualquer dia. Tem um dia marcado dia já, 21. Dia de 21, então fica atento. E eu tava conversando com o Bauer me deu um discernimento muito forte, ele falou pra eu nem contar.
Só que o discernimento que eu tive foi diferente do dele. Que imagino que quando Deus vai enchendo você da unção dele, vai enchendo de você da presença dele, é como se fosse uma piscina. Imagina uma piscina cheia de sujeira, aquela sujeira que fica boiando, só as boiando. E aquela piscina está um pouco vazia. Quanto mais vai enchendo, mais a água vai sendo jogada fora. E com tudo isso, a sujeira também. Fraga, então, começa a pedir, se você está se sentindo sujo, pecado, só começa a se aproximar mais, começa a pedir mais unção. Começa a pedir mais unção, Deus me capacite para vencer esse pecado. Você já venceu, cara. Deus vai derramando as coisas dele, vai derramando, vai entregando e aquela piscina vai enchendo e vai jogando tudo para fora. E vai se tornando uma água nova aquilo ali, fraga. No final você vai poder pegar algumas sujeiras que ficaram e jogar fora. Porque você fala, mas isso que nem vale mais para mim, pá. Esse desejo aqui nem vale mais para mim, joga fora. Entende? É muito louco, a gente tem que deixar ser enchido, deixar ser provado. Porque fogo só não queima fogo. Se passar disso, fogo queima tudo. Violão, roupa, fogo queima tudo. Então a gente tem um fogo dentro de nós, o Espírito Santo. Então se a gente deixar ser passado pelo fogo, a gente vai deixar tirar tudo de nós. A gente vai deixar ser tirado da carne e vai só permanecer o Espírito, que é o fogo. Então a gente tem que deixar ser provado, porque quando a gente for provado, como eu falei, o ouro passar, ele vai se tornar um ouro líquido, ele vai poder banhar as outras pessoas com a sua unção.